Existe uma verdade desconfortável no estudo do marketing. Algumas das técnicas mais eficazes de comunicação em massa da história não nasceram para vender produtos, mas infelizmente para controlar pessoas. E é justamente por isso que precisam ser estudadas, não como inspiração, mas como advertência. O regime nazista foi uma das maiores máquinas de propaganda já criadas na história. E isso não é um elogio, é um alerta. Eles entenderam algo que o marketing moderno muitas vezes esquece. Quem controla a narrativa, controla também a percepção da realidade. Mas também provaram algo ainda mais perigoso. Quando a comunicação se separa da ética, ela se transforma em um instrumento de destruição. A propaganda nazista não vendia ideias, ela fabricava uma identidade, criava um nós e um eles, simplificava o mundo em inimigos claros, repetia mensagens até que o pensamento crítico fosse substituído por emoção coletiva. Isso não é uma estratégia admirável, é engenharia psicológica. E é exatamente por isso que precisa ser compreendida. O primeiro ponto era a repetição absoluta. A mesma mensagem, o mesmo símbolo, o mesmo discurso em todos os lugares. Não havia espaço para nuance. A complexidade era eliminada. No marketing moderno, vemos ecos disso quando marcas reduzem tudo a slogans vazios, quando prometem soluções simples para problemas complexos, quando tratam o público como massa e não como indivíduos. O segundo ponto era o uso da emoção primária. Medo, orgulho, raiva, pertencimento. A propaganda não informava, ela atirava instintos. E aqui está um erro muito comum do marketing atual: usar emoção sem responsabilidade. Quando o marketing apela demais, quando cria esse medo artificial, quando manipula pela insegurança, ele até converte, mas ele vai destruir a confiança. O terceiro ponto era a criação de um inimigo. Todo regime autoritário precisa de um vilão claro, porque o medo une mais rápido do que a razão. No marketing, isso aparece quando marcas precisam atacar algo o tempo todo. O concorrente, o sistema, o antigo. Mas marcas maduras não crescem combatendo inimigos. Elas crescem construindo valor. Outro ponto central era a estética impecável. Tudo era cuidadosamente desenhado. Arquitetura, símbolos, eventos, discursos. A forma era poderosa, mas o conteúdo era vazio de qualquer tipo de humanidade. Essa é uma das maiores lições para o marketing moderno. Estética sem ética é apenas sedução perigosa. Hoje, temos ferramentas ainda mais poderosas: algoritmos, inteligência artificial, distribuição em escala global. O que antes exigia um estado inteiro, hoje cabe dentro do nosso celular. E é exatamente por isso que nós precisamos de princípios. A diferença entre a comunicação e manipulação não está na técnica. Ela está na nossa intenção. Marketing ético, ele informa, inspira, ele convida. Propaganda tóxica, ela impõe, ela distorce, ela te condiciona. Estudar esse período da história não é sobre aprender a convencer melhor. É sobre aprender até onde não se deve ir. Porque quando o marketing se torna mais importante do que a verdade, mais importante do que o ser humano, mais importante do que a responsabilidade, ele deixa de ser marketing. Ele vira arma. O verdadeiro estrategista moderno não é aquele que domina técnicas, é aquele que sabe quando não usá-las. Porque a autoridade construída sem ética não vai gerar legado, ele só vai gerar ruína para a sua estratégia. E a história já se mostrou de uma forma muito brutal qual é o destino de quem confunde influência com poder absoluto.
Esse é um clássico que não inspira, ele apenas alerta. Em um mundo de comunicação em escala infinita, alertas são mais valiosos do que fórmulas prontas.